nós somos orientados pelo nosso Senhor como devemos proceder e nós recebemos honra e glória. Esse é o estudo de número 1274 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vinda a mais este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas infelizmente o que acontece é que muitas pessoas são envergonhadas, são derrotadas, porque elas deixam a soberba dominar o seu coração. Vamos ao nosso tema: derrotado pela soberba. Nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Preceder é ir na frente, anteceder é antepor, mas também é ir antes, é ir ou estar colocando imediatamente antes de. Já a soberba é orgulho, é pretensão, é altivez, é arrogância, é sentimento de superioridade em relação a outra pessoa. Nessa madrugada o Senhor me deu esse tema e nós podemos encontrar diversos exemplos bíblicos de pessoas que foram derrotados. Sabe por quê? Porque agiram dominados pela soberba. Nosso primeiro exemplo é muito conhecido, é o rei Uzias. Antes de ser dominado pela soberba, ele fazia o que agradava ao nosso Deus. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 4 diz: ele praticou tudo quanto é correto e agradável a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. O rei Uzias é também chamado de Azarias e ele viveu na dependência de Deus. Ele praticava o que agradava ao nosso Deus, o que era reto diante do Senhor. Enquanto ele assim procedia, o Senhor o abençoava. Uzias ele buscava a Deus, e enquanto ele buscava a Deus, Deus o fazia prosperar. Segundo Crônicas capítulo 26, verso 5 diz: Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Deus fazia o rei Uzias prosperar. Uzias andava em temor, andava seguindo as orientações de Zacarias, obedecendo e temendo, reverenciando ao nosso Deus, e Deus o prosperava. Enquanto Uzias dependia de Deus, ele recebia bênçãos e recebia vitória sobre os inimigos. Segundo Crônicas capítulo 26, o verso 6 ao verso 8 diz assim: ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus e conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabiné e também o muro de Asdod. Além disso, edificou cidades na região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Tudo isso porquanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram impostos a Uzias e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele e seu reino se tornaram muito poderosos e respeitados. Mas lembra qual era o segredo? Deus estava ao lado dele. Deus tornou o rei Uzias reconhecido e temido entre as nações, porque estava com ele nas guerras e Deus dava vitória. Mas o mestre dele, chamado Zacarias, morreu. Uzias se esqueceu de tudo. Ele não olhou que o que ele tinha, que o que ele era devido às bênçãos que o Senhor o abençoava. E Uzias começou a se achar, a ponto de se achar superior aos sacerdotes
intentando fazer o que somente era permitido a eles. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 16 e o verso 17 diz: contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Esse versículo é muito claro. Uzias teve o coração cheio de orgulho e soberba, e essa atitude o conduziu à queda, o levou ao insucesso, o levou ao fracasso. Ele não respeitou os sacerdotes, ele se irou por ter sido repreendido por eles. E o que aconteceu com Uzias? Ele ficou leproso, não pôde mais morar com a sua família e morou separadamente. Outro exemplo bem conhecido é o do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que levou o povo judeu ao exílio babilônico. Ele era um rei muito bem sucedido, mas por quê? Porque era o Senhor que o abençoava, era o Senhor que usava. Daniel capítulo 5, verso 19 diz: devido à magnificência que foi Deus que lhe concedeu, pessoas de todas as nações, povos, línguas e culturas tinham por ele grande respeito e temor. Todos tremiam diante da sua presença soberana, porquanto a quem o rei decidia matar, matava, a quem julgava poupar, poupava, a quem desejava promover, promovia, e a quem desejava humilhar, humilhava. Deus tinha um propósito de usar a Nabucodonosor e de o abençoá-lo, mas Nabucodonosor foi dominado pela soberba e foi deposto do seu trono. Vamos conferir Daniel capítulo 5, verso 20. Contudo, quando seu coração se tornou cobiçoso, arrogante e endurecido por causa do extremo orgulho e vaidade, ele foi deposto do seu trono real e totalmente despojado da sua glória. É um exemplo bem claro que a soberba trouxe consequências cruéis na vida dele. Antes, Deus revelou a ele em sonho. Deus mostrou o juízo na vida dele sobre a soberba e ele foi orientado por Daniel, porque a soberba estava dominando o coração dele. Daniel capítulo 4, verso 27, olha que interessante. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. A sentença era que o rei Nabucodonosor viveria 7 anos como um animal do campo, se alimentando como eles e morando como eles. E assim aconteceu. 7 anos após o rei Nabucodonosor viver como um animal, ele reconheceu a soberania do nosso Deus e olha o que ele fez. Daniel capítulo 4, verso 34 diz: contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. E então comecei a bendizer o Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania sim é eterna, o seu reino sim permanece inabalável de geração em geração. O rei Nabucodonosor reconheceu e exaltou ao Deus vivo, poderoso e soberano, e fez ainda melhor. Sabe o que ele fez? Ele reconheceu que o homem, que o ser humano é nada diante do nosso Deus. Por mais bem sucedido que seja, por mais poderoso que seja, por mais possuidor de bens, de posses e de riquezas que ele tem aqui na terra, diante do nosso Deus, ele é considerado como um nada. Daniel capítulo 4, verso 35 diz: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém
é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Mas nós vemos nos dias de hoje como as pessoas querem questionar Deus, como as pessoas se opõem à vontade de Deus e se esquecem que somente Deus é Deus e deve ser adorado e reverenciado, porque Deus age como lhe agrada e ninguém, absolutamente ninguém, pode parar a Deus. Nós podemos também ver o exemplo de Agar. Esse Deus me deu com muita propriedade para que pudéssemos pensar. Eu falei o exemplo de 2 reis, agora eu estou trazendo o exemplo de uma pessoa, de uma serva que, por ter o que a sua senhora não tinha, ela se exaltou e humilhou a senhora dela. Vamos nos lembrar? Então vamos lá. Abraão tinha a promessa de ser pai de nações, pai de multidões. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz: então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Deus fez promessas a Abraão de dar a terra, a descendência dele, a terra de Canaã. Mas ele não tinha filhos e Deus reafirmou a promessa no capítulo 15. Vamos ver? Gênesis capítulo 15, verso 4 e verso 5 diz assim: então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Quando Deus fez promessa para Abraão não ter medo, porque ele seria grandemente abençoado, e pelo fato de Abraão não ter filhos, e falar para Deus que era um mordomo dele, Eliezer, que seria o seu herdeiro, o que Deus fez? Deus afirmou que o herdeiro de Abraão seria descendente dele mesmo, que nasceria dele mesmo e não seria o mordomo. Mas a esposa de Abraão, Sara, ela era estéril, ela não dava filhos a Abraão e ela se precipitou, ela teve uma ideia, ela pediu para Abraão ter um filho com Agar, pois seria como se fosse dela. Era assim antigamente. Gênesis capítulo 16, verso 2 diz assim: então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse a luz, portanto toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha ter filhos. Sara se precipitou. Já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã e Abraão aceitou a orientação de Sara. Agar, quando viu que estava grávida, ela deixou a soberba dominar o coração dela. Gênesis capítulo 16, verso 4 diz: este, falando de Abraão, teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Imagina Abraão agora com 86 anos. Agar estava grávida e se sentiu superior a Sara. Agar começou a desprezar Sara. Agar deixou a arrogância dominar o coração dela. Sara ficou muito nervosa. Sara foi falar com Abraão. Ela ficou irada porque ela estava sendo maltratada, humilhada e desprezada pela serva dela. Gênesis capítulo 16, verso 6 diz: mas Abraão ponderou: pois bem, ele falando com Sara, tua serva está em tuas mãos, faz-lhe como melhor te parecer. Olha o que Sara fez. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. A soberba de Agar trouxe consequências ruins para ela, pois foi maltratada, foi humilhada e precisou fugir de Sara. E outra coisa, Agar foi repreendida por um anjo do Senhor e ela precisou voltar
derrotar e se humilhar diante de Sara, seguindo as orientações do anjo do Senhor. Gênesis capítulo 16, verso 9 diz assim: disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Agar obedeceu e se humilhou diante de Sara e continuou servindo-a. Podemos novamente confirmar que a soberba precede a ruína, pois aquela Agar que foi soberba foi humilhada pela sua senhora, fugiu e precisou retornar, se humilhando novamente diante de Sara. O próprio Jesus nos ensina que quem a si mesmo se exalta será humilhado. Lucas capítulo 14, verso 11 diz: porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E tem outra versão que diz: portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu vou começar a concluir. Nós precisamos entender que Deus humilha os soberbos. Deus humilha os altivos, assim como fez com Uzias, com Nabucodonosor e com Agar. Mas Deus honra os humildes. Provérbios capítulo 29, verso 23 diz que o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Quando nós entendemos que devemos agir com humildade, seguindo o exemplo do nosso bondoso Mestre Jesus, no tempo determinado por Ele, nós receberemos honra e glória. Lembra que o nosso texto base diz que a soberba, ela precede a ruína, ela vai antes da ruína, e o espírito arrogante vem antes da queda? Então nós precisamos entender que Deus abate o soberbo, mas Ele exalta o humilde. E a Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas que foram derrotadas e envergonhadas porque deixaram a soberba dominar o seu coração. Podemos nos lembrar de Sansão, de Belsazar, de Amon, de Herodes, dentre muitos outros. Cuide do teu coração, não deixe a soberba te dominar. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.